Olá, boa tarde. Hoje nós vamos ter mais uma aulinha de língua portuguesa e a aula de hoje é sobre por que nós aprendemos a separar as sílabas. Eu sei que você deve ter pego essa atividade, deve estar se perguntando por que o vídeo é sobre isso, se eu estou pedindo na atividade uma produção de texto. Mas calma, que no final do vídeo você vai entender. Desde o ano passado, vocês aprendem a separar as sílabas de uma palavra. Sempre tem atividades em que a gente pede para vocês, separem as sílabas dessas palavrinhas. Mas vocês já se perguntaram por que a gente aprende isso? Por que será que a gente tem que aprender a dividir as palavras? Vamos lá para você entender por que a gente aprende. Vamos a um exemplo. Você está escrevendo um texto. A linha do seu caderno acaba, mas a palavrinha que você escreveu ainda não. E aí, o que você faz? Se acabou a linha, mas a palavrinha ainda não. Você tem que dividir a palavrinha e continuar ela escrevendo na linha de baixo. Vamos a um exemplo para você entender melhor. Olha só o texto. Maria era uma menina muito linda e educada que adorava brincar de boneca e de bicicleta. Observem aqui que a minha linha acabou, mas a palavra brincar não ia caber aqui. Então, eu tive que dividir ela, colocar o restante lá embaixo. E você aprende a dividir as sílabas para isso, para saber, na hora que termina a linha, dividir ela. Só que a gente não divide ela de qualquer jeito, a gente tem algumas regras. Por isso que a gente aprende em sala. Você percebeu que ali foi necessário separar a palavrinha por um hífen ou tracinho e continuar na linha de baixo? Então, a primeira regra é essa. A gente separa a palavrinha por um tracinho que se chama hífen. Essa é a primeira regra. Esse tracinho vocês usam também nas atividades na hora de separar as sílabas. Porém, a gente não pode dividir a palavrinha de qualquer forma, de qualquer jeito. Existem regras de separação silábica e por isso você aprende a separar essas sílabas. E a separação silábica, a gente aprende não só por isso, a gente aprende também porque quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão precisar aprender a acentuar as palavras, colocar os acentinhos. E para saber onde vai esse acento, a gente precisa saber separar a sílaba e saber qual é a sílaba mais forte dessa palavra. Por isso, então, também que a gente aprende a dividir elas desde o primeiro ano. As palavrinhas, elas são divididas em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Preste muita atenção nessa explicação, porque numas aulinhas adiante a professora vai cobrar. As monossílabas são aquelas que possuem apenas uma sílaba e não são separadas. Exemplo: pá, chá, pão, cão e fé. As dissílabas são aquelas que possuem duas sílabas e podem ser separadas em duas partes. Café, gato, pato. São palavrinhas com duas sílabas. As trissílabas são aquelas que possuem três sílabas, podendo ser divididas em três partes. Exemplo: macaco, banana, boneca. Três partes. E a polissílaba são aquelas que possuem quatro ou mais sílabas, podendo ser separadas em quatro ou mais partes. Exemplo: telefone, macacada, paralelepípedo. Entenderam? Monossílaba, a gente divide uma sílaba só, uma parte. Dissílaba, duas sílabas, duas partes. Trissílaba, três sílabas, três partes. E polissílaba, quatro partes ou mais. A gente divide a nossa palavra. Agora vamos a mais algumas regrinhas de separação. A gente separa vogais idênticas, como na palavra cafeira, álcool e voo,
quando tem duas vogais idênticas, a gente separa ela nas sílabas. A gente separa os hiatos. Hiato é quando duas vogais estão juntas, porém sílabas vizinhas. Exemplo: de, a, saúde, ruim. São duas vogais que ficam em sílabas diferentes quando a gente separa elas. Nós separamos os dígrafos, que nós já aprendemos, os dígrafos RR, SS, SC, S cedilha e XC, terra, vassoura, assinalar. Isso você já aprendeu que os dígrafos, esse tipo de dígrafo aqui, que são os dígrafos consonantais, esses aqui a gente separa. Não se separam, aqui são os casos que a gente não separa, que eles ficam juntos. O ditongo, quando duas vogais estão juntas na mesma sílaba. Exemplo: chapéu, ó, duas vogaizinhas, elas ficam juntinhas. Praia, noite. A gente não separa também os tritongos, que são quando três vogais estão juntas na mesma sílaba. Uruguai, enxaguei, saguão. E a gente não separa os dígrafos que a gente também já trabalhou, que são o CH, LH, NH, QU e GU. Exemplos: chave, arranhar e água. Os encontros consonantais perfeitos a gente também não separa. Nós vamos agora, a partir de semana que vem, começar a trabalhar os encontros consonantais perfeitos. Que são, ó, quando a gente junta BL e uma vogal, PR e uma vogal, na verdade duas consoantes, né? Uma delas é o L ou o R e a vogal. Exemplo: blusa, aqui a professora trocou, mas é blusa. Preto, livraria, que a gente não separa, e olha só, uri-a separa. Mas você não precisa se preocupar com todos esses termos aqui, que a professora não vai cobrar. É só uma aula mesmo, para você entender, é só uma explicação para você entender por que elas se separam e quais são as regrinhas de separação. Mas não precisa se preocupar que eu não vou cobrar em nenhuma atividade essas regrinhas. O que a professora vai cobrar mais adiante é as monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Vamos lá. Observe atentamente os quadrinhos abaixo e faça um pequeno texto narrando essa historinha. Vocês vão observar os quadrinhos que está aí na atividade e vai narrar a historinha. Vamos lá. Aqui nós temos o Cascão. O Cebolinha. O Cebolinha estava andando lá pela cidade, né? E aí, de repente, ele escorregou numa casca de banana e caiu. Aí, olha lá, o Cascão e um amigo dele estavam rindo do Cebolinha. O Cebolinha ficou um pouco incomodado, né? Que eles estavam rindo dele. Aí ele ele começou a brigar com eles, né? Começou a falar: nossa, mas eu podia ter caído e me machucado feio. Podia ter batido com a cabeça, quebrado meu pé. Podia ter, olha só, tá lá no hospital, na cama, internado. E aí os meninos se sentiram culpados por ter rido do amigo, né? Que ele poderia ter se machucado feio. Mas daí, o Cascão teve uma ideia. Olha só, ele teve uma ideia que foi o quê? Botar a casca de banana pra Mônica passar e tropeçar também. Aí ele tá rindo e os dois amigos estão se sentindo, tipo, confusos, né? Pô, tu ficou brabo porque caiu e a gente riu de ti, tu quer que a Mônica caia? Sacanagem do Cebolinha, né? Mas esse textinho, a professora quer que vocês observem, interpretem e escrevam o texto narrando esses acontecimentos e como vocês querem escrever. Vocês acham que é certo isso que o Cebolinha fez ou tá errado? Tá errado, né? Não era pra ele botar a casca ali pra Mônica, né? Se ele se machucou e não foi uma atitude legal, então ele não podia fazer isso com os amigos, com a amiga também. Não se esqueça que no seu texto ele tem que ter um título e parágrafo.
que a gente já aprendeu a fazer o título e aprendeu a usar os parágrafos em outras produções de texto anteriores. Use o que você aprendeu hoje sobre separação silábica. Então, nesse textinho, caso acabe a linha e a palavrinha não, vocês já vão saber separar essas sílabas e vão saber por que vocês aprendem a separar essas sílabas. Então, escrevam a palavrinha, o texto até o final da linha, que eu vou estar observando isso também no textinho de vocês. Usem muito a criatividade. Quero ler todos esses textinhos e saber se vocês aprenderam bem sobre a aula. E saber a interpretação de vocês sobre essa historinha. O que vocês acharam da historinha ali da Mônica e do Cebolinha. E é isso, estamos encerrando mais uma aulinha de língua portuguesa. Tenham um excelente final de semana e até a próxima aula.